Como é gostoso ver a intimidade dos vestiários. Você viu aí, né? Da Copa América, da 2ª Divisão do Rio Grande do Sul. Mas aqui, na cara do gol, você tem acesso a tudo isso. Tudo bem, Fiorinho? Tudo bem, Glauco? Muito frio, não? Bastante, mas dentro do vestiário não tava, não. Por isso a importância do calor humano desses bastidores que você só assiste aqui, né, Glauco? Isso. Bem-vindos a mais um programa. Na cara do gol você acompanha tudo sobre o futebol gaúcho. Olá, torcedor. Aqui é Roque José Galas, ex-árbitro. Acompanhe a atualidade esportiva, principalmente do nosso futebol, acompanhando Glauco Paza e Flávio Fiorin. Roque José Galas. Esse tem história, tem estrada. Nada mais, nada menos do que o árbitro, ou ex-árbitro, mas que colocou seu nome na história como sendo aquele que dirigiu Internacional e Benfica. Primeiro jogo da era Beira-Rio. 1969, é? Exatamente. Poxa, pra ver quanto tempo, né? Vamos falar de 2ª Divisão? Está prestes a começar aí a grande decisão do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé se enfrentam neste domingo às 3 da tarde nas Castanheiras, né? Exatamente. Primeiro capítulo neste domingo e não só a final, mas um destaque que vale a gente fazer uma referência especial aqui no programa, o retorno aos trabalhos, à arbitragem do Daniel Nobre Bins. Ah, verdade. Ele que enfrenta um problema familiar, né? Um drama familiar. O filhinho dele teve detectado um tipo de leucemia. A gente faz uma campanha que ainda pede a sua colaboração para doação de sangue. Daniel Bins, um grande nome da arbitragem, seja bem-vindo novamente. Uma boa arbitragem nessa decisão. Por falar em decisão, nervos à flor da pele para Brasil de Farroupilha e Guarani de Bagé. Dizer que a gente teve um acesso aqui tão esperado, né, pelo nosso clube. Agradecer toda a comissão técnica, a diretoria, o grupo de jogadores que teve um empenho enorme, né, para conseguir esse acesso. E agora a gente vai brigar pelo título, né? Temos 2 partidas muito difíceis agora contra o Guarani de Bagé, e a gente vai tentar dar o máximo para conseguir o título para nosso clube, para nossa comunidade. Graças a Deus conseguimos conquistar o primeiro objetivo e acredito que agora o nosso foco maior seja se preparar para conseguir se sagrar campeão e fazer história no Guarani. Acabou que eu estudei um pouco os caras, mas na hora assim a gente não lembra, né, de tudo certinho. Então eu percebi que o primeiro batedor bateu pro meu lado direito e o segundo também. Eu falei, pode ser uma estratégia deles. E comecei todos pro mesmo lado e consegui ser feliz em pegar as duas e uma o cara chutou na trave. Esse é só um capítulo da decisão, né? A segunda e última parte será em Bagé. No outro final de semana, também às 3 da tarde, lá no Estrela d'Alva, se reencontram Guarani e Brasil. Bom, a gente falou aí no começo do programa de vestiários, né? Vamos mostrar um pouquinho mais de como foi a festa lá dentro do vestiário do Brasil de Farroupilha, quando a equipe conquistou uma vaga para o acesso do ano que vem e o direito a disputar essa grande final. Vestiário comandado pelo Alê Menezes. De palavras para o vento, eu tô cheio, isso, aquilo, não, trabalha de segunda a segunda para ver. Chuva, sol, frio, muitas vezes você não viu treinar só de camisetinha? Ou tô mentindo? Estou mentindo? Não estou mentindo não. Quem estava no treinamento de vocês sabe. Porque é difícil a nossa diretoria estar diariamente, porque eles têm a fazer deles. Eu vou fazer. Estou muito feliz, estou feliz pra caramba. Estou feliz. E nós vamos atrás de mais um objetivo que é o título. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom, reta final da segundona, mas tem muito futebol pela frente até o final do ano. Daqui a pouco tem a copinha, né? Copa Seu Verardi, né, Fiorinho? Muita coisa boa ainda pela frente, agora no segundo semestre, a tradicional competição organizada pela federação, que homenageia personalidades do nosso futebol, Copa Seu Verardi,
o congresso técnico na segunda-feira que vem, você vai acompanhar tudo aqui no Na Cara do Gol, mas já tem, pelo que a gente sabe, aí uma relação de possíveis participantes, Glauco? A gente preparou essa relação para você aí que está em casa. Veja aí. Confere aí que é bastante time, hein? Aimoré, Avenida, Bagé, Brasil de Farroupilha, Cruzeiro, Cruz Alta, 12 Horas, Gaúcho, Grêmio Internacional, Lajeadense, Nova Prata, Novo Hamburgo, Novo Horizonte de Esteio, Pelotas, Real de Capão da Canoa, Santo Ângelo, São Borja e União Harmonia de Canoas. Bom, falar em futebol feminino é falar em Duda, né? Uma das precursoras do futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul, no país, e hoje trabalha no Internacional, né? Um trabalho bastante forte com o futebol feminino. Nós estamos prestes aí a começar um calendário intensivo de campeonatos da categoria feminina, né? Mês de julho, agosto. Em primeiro lugar, satisfação em recebê-la aqui, Duda. Obrigada igualmente, né? Porque eu acho que é importante a gente estar sempre dando visibilidade ao futebol feminino, porque neste momento do futebol feminino, eu não tinha nenhuma dúvida que era o que precisava para fomentar a modalidade, né? E aí, hoje, o futebol feminino sendo transmitido em rede aberta, tanto o Campeonato Brasileiro, pela Bandeirantes, o Campeonato Copa do Mundo agora pela Rede Globo, né? Então, eu acho que isso foi um movimento muito interessante que foi feito e isso, não tem nenhuma dúvida que vem aí patrocínios, vem aí investimento nessa modalidade e o Brasil, em muito pouco tempo, vai ser um dos melhores do mundo. Viemos de uma recente eliminação, Duda, na Copa do Mundo Feminina. E até quando o Brasil vai depender apenas da Marta para ser conhecido mundialmente? E como que vai acontecer as renovações? Aí vem meus parabéns, né, à Federação Gaúcha de Futebol, que este ano vai acontecer campeonatos gaúchos, né, regionais, sub-14, sub-16, sub-18 e adulto. Até porque o sub-18 a taça já é de vocês, né? Já acabou esse final de semana. A gente vai ver essas imagens aí enquanto a gente vai conversando, né? Isso. Então, quer dizer, é a única federação do Brasil, pelo menos este ano, que tem as 4 categorias do futebol feminino. Independente de quantos clubes tenha, porque a gente tem que começar de alguma forma. Agora, com a obrigatoriedade do futebol feminino na série A do futebol feminino, Grêmio, Inter, Flamengo, todos os grandes times, né, tendo futebol feminino, já uma obrigatoriedade que vem da FIFA. FIFA, Comebol, todos os times que jogam a Libertadores têm que ter o futebol feminino. Tudo são iniciativas que têm que partir para que a gente consiga ter uma renovação do futebol feminino. Importante. Certamente a gente vai ter novas Martas, novas Formigas, novas Cristianes, enfim. A gente falar da categoria máxima, né, do campeonato adulto, que nós vamos ter aí no Rio Grande do Sul. É o mesmo time do Inter que vai disputar e que joga, por exemplo, o brasileiro, não? Sim, hoje a gente tem um plantel com 26 atletas, todas hoje acima de 20 anos, né, são todas profissionais, com carteira assinada, onde recebem 13 meses, né? Então, todas as competições que a gente tiver, obviamente que o treinador vai ter... se a gente talvez estiver nas finais do Campeonato Brasileiro, que é esse o nosso objetivo, no início do Campeonato Gaúcho a gente joga com um time alternativo do Sub-18, com algumas atletas Sub-18. Como o Inter optou em colocar todas as suas atletas, completou 14 anos, entra no BID, né? Todas com contrato com o clube, ou seja, a gente está formando, nosso objetivo realmente é que as meninas sejam do clube. Tem meninas que são contratos até o final deste ano, tem meninas até 2021, enfim. E eu acho que é assim que o futebol feminino vai crescer daqui para frente, tendo contrato, tendo passe, tendo, né? Se a menina sair do Inter, alguém vai ter que pagar por isso. Então, eu acho que esse é o próximo caminho do futebol feminino. E o Inter já vislumbrou isso, né? Tu vê, nós jogamos no campeonato, a Copa do Mundo, por exemplo, contra a França, que a gente acabou perdendo. A França hoje tem 100 mil meninas inscritas na Confederação Francesa lá de futebol. Sim. E o Brasil,
Sabem quantas tem? 3.600 meninas. Nossa, quer dizer, que diferença. A diferença é muito grande, mas eu acho que a gente começou um processo no Brasil e tomara que esse processo, a cada ano que passe, ele evolua. Como eu falei, para o Brasil ser uma potência no futebol feminino. A seleção norte-americana ainda é a grande favorita para ser campeã mundial, em sua opinião? Eu acho que os Estados Unidos, ele é muito forte, né? Uma vez que já vem da cultura do americano, a menina, quando ela nasce com uma bola de futebol. E hoje a gente já vê aí nos colégios, eu fico muito feliz agora durante essa Copa do Mundo, eu dei várias palestras em escolas, em colégios, enfim, falando sobre o futebol feminino. E hoje as meninas todas jogando nos colégios, né? Nas escolinhas do colégio tem a turma das meninas já, feminina. Então eu acho que esse tipo de iniciativa aquele preconceito bobo que existia não tem mais, ou tem um pouco ainda? Eu não tenho nenhuma dúvida que o preconceito hoje ele está nas pessoas, né? Você é a favor de que as dimensões, por exemplo, sejam diferentes no futebol feminino? Eu sou completamente contra, porque já é tão difícil. Tu imagina, a gente jogar num estádio. Vou dar um exemplo do próprio Inter, né? É tão difícil a gente conseguir um espacinho lá pra gente jogar dentro do Beira-Rio, né? Aí tu imagina se ainda tivesse que diminuir o campo, diminuir a goleira. Bom, daí a gente não ia jogar mesmo, né? Então eu acho que não é por aí, não tem nada a ver. Eu acho que a menina hoje, uma atleta, ela é profissional de futebol, então ela treina de manhã, de tarde, se precisar ela tem que fazer fisioterapia ou algum reforço, ela vai treinar 3 turnos, então ela é profissional tanto quanto o homem. A única diferença hoje é o salário, né? Mas bem grande a diferença, né? Mas eu não reclamo, porque eu acho que o importante é a cada ano que passa a gente evoluir. E eu vejo pelo Inter, né, que a gente está no 3º ano da gestão do Marcelo Medeiros agora com o futebol feminino, a gente não tem nada que reclamar, a gente só evoluiu de um ano para o outro, a gente foi crescendo. Hoje o Inter já tem patrocínios próprios do futebol feminino, dentre eles Uber, Vero na camiseta, agora entra Lojas Pompeia para o Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Então são patrocínios que vêm, para diminuir a nossa conta, né? E quem sabe um dia a gente não vai estar no lucro, né, com o futebol feminino. Acho que falta muito pouco para isso. Mas hoje, no nosso estado, particularmente, além da dupla Grenal, e vocês decidiram com elas no último final de semana, as Lobas, né, do Pelotas. São as 3 forças, né? E os outros times que jogam as outras competições ainda estão, aos poucos, acreditando que vale a pena investir no esporte. Mas tu vê, a gente tem um campeonato gaúcho, por exemplo, realizado pela federação. Este é o 2º ano do campeonato adulto, né, realizado pela federação. E olha a evolução. O ano passado nós tivemos a arbitragem, né, subsidiada pela Federação Gaúcha. Este ano nós temos arbitragem e ainda tem premiação para 1º, 2º e 3º lugar. Então, que nem eu falei, a gente não pode querer tudo de uma vez só. Eu acho que a gente está conseguindo sim evoluir no futebol. É importante que as pessoas acreditem nisso, né? Porque o futebol feminino ele é uma realidade, tá aí a gente vendo os estádios lotados na Copa do Mundo na França. A gente viu a final da Copa UEFA há 3 meses atrás, 60 mil pessoas assistindo um jogo de futebol feminino com cobrança de ingresso, né? O próprio Inter. Eu acho que o Inter e o Grêmio, né, tem tudo aí para fazerem grandes times e a gente fazer grandes jogos daqui para frente. Tem uma ideia aí que pode se tornar lei, de que as empresas tenham que dedicar 5% do seu faturamento para o futebol feminino. Eu acho que tudo a gente tem que ver os prós e os contras, né? Eu acho que se for positivo para o futebol feminino, eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou a favor. Eu acho que a nossa bandeira, ela é sempre a do futebol feminino, né? Sempre fazer com que a modalidade cresça. Poxa, são 29 anos de escola da Duda que a gente tem hoje. São mais de 30 anos no meio do futebol feminino, lutando. E a gente viveu momentos bem difíceis. Eu fico imaginando quando a Duda começou a jogar. Imagina o que falavam da Duda. Pois o que a Duda enfrentava na rua, sei lá. Mas aí eu vou te dizer que, por exemplo... A própria Bel, que a gente falava fora do ar aqui também, né, da época da Duda. Exatamente. Mas aí eu vou te falar, o meu caso, né, eu jogava com os meninos na pracinha. Eu sempre tive os meus pais que me apoiaram em todas as minhas decisões, né? Então, se eu estivesse num estádio jogando e alguém falando alguma coisa, eu vou te dizer que eu não ouvia, porque eu era tão centrada e adorava e amava aquilo que eu faço, que era jogar bola. Então, eu jogava por prazer, eu gostava de jogar.
Então eu acho que isso... Surgiu no colégio. Surgiu na pracinha, surgiu porque era vizinha do Valdomiro, né? Na época de 70. Só isso. Então tá bom, tá explicado. A época que se jogava tá explicado. futebol na pracinha. Verdade. Hoje não tem mais. Exatamente. Então, mas hoje, a grande diferença, né? Uma menina hoje de 3, 4 anos quer jogar futebol, opa, temos escolinha para ela jogar. A partir de 7 anos a gente tem a escolinha lá no Inter. A gente tem turmas com quase 40 meninas, tudo de 7, 8 anos, gente. Que bom. Na sua opinião, Duda, qual a grande força do futebol feminino hoje no Brasil? Qual o principal time que disputa o campeonato e que você acredita que seja o top hoje? Hoje a gente tem... Ou os times? Hoje a gente tem 3 grandes forças aí, eu diria, no futebol feminino, né? Que é Corinthians, Santos e Flamengo, né? Que são times que já estão há mais tempo no futebol feminino, já trabalhando no Campeonato Brasileiro, já existe há 7 anos. São sempre as equipes que chegaram ali nas primeiras colocações, né? E com grande investimento. Agora, a gente tem as equipes que estão chegando, né? E eu diria que o Inter é uma delas. É uma delas, né? Onde é que o Inter treina, as gurias do Inter treinam? E os jogos que o Inter manda? É na PUC? Geralmente os nossos jogos a gente manda na PUC, né? Existe a possibilidade sempre de ser dentro do Beira-Rio, né? Caso haja essa disponibilidade. E é só acompanhar ali as redes sociais do clube, né? Ou até mesmo @Gurias Coloradas Oficial. Ali tem todas as informações do futebol feminino do Inter, todas as categorias, calendário, quando realmente a gente vai jogar. No próprio site do clube, né? Tem bastante informação também. É só procurar que certamente vai encontrar. E treina onde? A gente treina hoje na academia da Brigada Militar, né, ali na Paris. A gente tem uma permuta com eles. Entrar lá, né, no site do Inter, tem as informações. Pode entrar no site da Duda também, que é www.duda.com.br, ali tem as informações. Pode ir fazer uma aula gratuita. Estou aqui convidando a todas as meninas, independente de idade. Vai lá fazer uma aula gratuita, conhecer a nossa escola, porque eu tenho certeza que um dia, se vocês forem lá conhecer, nunca mais vocês vão deixar de jogar futebol e quem sabe um dia não ser uma nova Duda, uma nova Marta, uma nova Cristiane, porque eu acho que é disso ser que Duda o Brasil vai precisa. ser difícil. Uma nova Malu, uma nova Malu também. Exatamente, então eu acho que a gente está num crescimento muito grande, né? E a gente tem não tenho nenhuma dúvida de que em 8 anos aí o Brasil ele vai ser imbatível no futebol feminino. Todo mundo acompanha, né, as competições de futebol feminino. Dentro do possível, a gente vai mostrar aqui nas plataformas da Federação Gaúcha de Futebol, tanto nas transmissões do Maicujo, quanto no nosso programa Na Cara do Gol. Obrigado, Duda. Valeu. Fica sempre à vontade para aparecer. Faça como o Guita, que não só veste, como desenha camisas do Guarani de Bagé. Torcedor fanático é apelido. Mande sua foto também com a camisa do seu time para o nacaradogol@fgf.com.br. Falamos. Cadê os gols, Fiorinho? Mas você quer gol? Claro, eu tô aqui só pelo gol. Então Por vamos isso lá. que o programa é Na Cara do Gol. Então vamos acompanhar aí o Grêmio, por coincidência, os 2 jogos, nas suas competições de base nacionais. Olho na tela. Brasileiro Sub-20. O tricolor saiu na frente com este gol de pênalti de Fábio. Aí o Vasco empatou, mas não sem contar com a ajudinha do goleiro Adriel. Será que foi o frio, hein? De toque em toque, de pé em pé, a bola chegou para o João Pedro, que bateu forte e decretou o vira-vira. Grêmio 1, Vasco da Gama 2. Brasileiro de Aspirantes, Ponte Preta e Grêmio pela 7ª rodada. Pênalti para a Macaca. Breno defende parcialmente. No rebote, Rafael Carioca aparece para marcar. Ponte 1-0. O empate do tricolor veio nesta cobrança de falta ensaiada. Juan se antecipou e deixou tudo igual. 1-1. A virada do Grêmio. Guilherme Guedes soltou a bomba. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro. Grêmio 2-1. Ferreira tentou cruzar. A zaga bateu cabeça e Júlio Romão fez contra. Grêmio 3-1. E ainda teve tempo para mais um, nesta linda jogada iniciada por Rafael Stardi, até chegar no artilheiro da Silva.
Final, Ponte Preta 1, Grêmio 4. Na próxima quinta, o adversário será o Vitória, no CT Hélio Dourado. Você sabe que o Na Cara do Gol acompanha tudo de A a Z. Então vamos falar de C e D do Brasileiro? Sim, Glauco. Vamos com a Série C do Campeonato Brasileiro. Os times gaúchos, que vêm muito bem por sinal, entram em campo neste final de semana. No Mangueirão, em Belém, tem Clube do Remo e Juventude. É uma competição muito traiçoeira, né? Já visto que o Belenense veio aqui com 9 pontos e se nos vence, ficaria a 3 pontos. Né? Estava a 6 pontos de nós, se nos vence aqui, ficaria apenas a 3 pontos, sendo vice-lanterna da nossa chave. Então é uma competição traiçoeira. Nós temos que pensar ponto a ponto, jogo a jogo, ir para lá e trazer um ponto de lá, significa pelo menos manter uma distância para o Remo, né? Que é um concorrente direto, e soma-se mais um ponto fora de casa. No Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e Atlético Acreano. Nós temos uma das menores folhas de pagamento, se não for a menor de todo o campeonato, mas nem por isso temos deixado de fazer enfrentamentos honrados aí e estarmos aí na beira do G4. Já estivemos no G4, já saímos do G4, nunca nos aproximamos da zona de rebaixamento, isso é muito importante, né? Vou dizer assim, se nós permanecermos na Série C esse ano, estamos muito contentes, mas estamos ali e se nos deixarem, nós vamos fazer o crime. E fechando a 11ª rodada também neste sábado em Lucas do Rio Verde, Luverdense e São José. O Juventude é o líder com 18 pontos, em segundo o São José com 17 e colado na zona de classificação aparece Ipiranga em sexto com 13. E na Série D, mais uma decisão para o Caxias. Domingo às 3 da tarde, Caxias joga no interior do Paraná contra o Cianorte. Se vencer, ficará a 2 jogos do acesso para a Série C na próxima temporada. Se houver um novo empate, independentemente do placar, haverá decisão nos pênaltis, já que não há saldo qualificado. A gente tem conseguido saber lidar com isso, né? Ter essa consciência de que a pressão é forte, que o clube precisa muito desse acesso, e nós estamos muito focados nisso. A pressão é uma situação normal e a gente espera lidar da melhor maneira possível para que a gente possa saber reagir a essa situação e conquistar esse acesso. Tá aí, Glauco. Mais uma decisão para o Caxias. A gente torce pelos grenás, mas independentemente, a torcida pelos gaúchos, um vai ficar e outro vai seguir. No caso, também, nesse enfrentamento, tem o Bolívar, né, que comanda o Cianorte. Gaúcho, técnico do Cianorte. Gosto muito do Bolívar, mas desculpe, acho que vai dar Caxias, Bolívar. Nem que seja no drama dos pênaltis, né? Não, tomara que seja no tempo regulamentar. Senhorinha, a gente vai encaminhando aqui a finalização do programa, mas eu não podia deixar de mencionar esse gesto de Grêmio Internacional em favor daquela população de rua mais carente, né? O Inter entrando com gigantinho, o Grêmio entrando com doações, o São Paulo de Rio Grande entrando também com as suas instalações, oferecendo aí um pouco mais de conforto nessa época de frio à população carente. Parabéns, viu? E que novos clubes do interior ou de outros estados também estejam engajados nessa campanha para que os necessitados tenham, né, a oportunidade de passar a noite com esse frio aí que está chegando. Frio de rengueacusto, e né? Como a gente vai chama. vir mais frio. Exatamente. Bom, a despedida é em alto estilo. Porque há poucos dias eu dei um presente de grego para o Fiorin, que estava de aniversário, mostrando os piores momentos. As piores inserções. Exatamente. Agora tem um contra-ataque, porque eu fiz aniversário um dia depois dele e ele aprontou para mim. Fazer o quê, né? Agora veio a revanche, hein? A banca paga e recebe. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Atenção, 3, 2 e 1. Aí entra o VT. Tudo bem, Fiorinho? Tudo bem, Glauco? Tem medo do saco ou não? Há quem diga em alguns... Ele mudou tudo que a gente fez. 3, 2 e 1. São Paulo, lá em Rio Grande. Eu só bati no microfone. A favor, é verdade. E
E quem achou que ia ser fácil a partida? Deixa eu tô muito mais baixo. Bem, Flávio. Beleza? Tudo legal? tranquilo? Mais que... uma cara no gol. Só concorda ou desconcorda? Tá com um vermelhinho aí? Cação do Guarani. Ah, não, desculpa. Mas a gente... Não, agora eu teria que estar a câmera nele. E seria, por exemplo, com 3 bancos, seria um que teria que ficar por aqui. A bolinha. Outro ficaria mais no meio aqui. Eu acho que pega melhor a luz. Tchau então, até o próximo. Não, até o próximo não. Não? www. Tchau.